Pra gente, assim, é realmente algo inédito, na verdade, a gente experimentar aqui essa sinergia multigeracional, né? Algo muito gostoso, rever tanta gente querida. E eu só quero compartilhar, assim, 4 coisinhas. Não vou passar 5 minutos. Em 30 anos de 2, passou para 4. Primeira coisa, lembrar os feitos. Segunda coisa, avaliar a história. Terceira coisa, celebrar fidelidade. E quarta coisa, projetar o futuro. Então, primeira coisa é essa, a gente lembrar os feitos. A nossa obra no Senhor não é em vão. A Bíblia fala: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nele não é em vão. Quando eu olho para as pessoas que estão aqui, eu fico imaginando quanta coisa foi entesourada, não é verdade? Quantas decisões, quantas escolhas, quanto serviço de coração, quanta coisa foi feita, não é verdade? Então, eu entendo assim que tem uma faceta realmente em Deus, esse princípio do altar, que é o princípio da gente lembrar. Importante lembrar a nossa história, não é verdade? Lembrar os feitos, sabendo que todas essas coisas estão escritas, elas estão registradas. A Bíblia fala que vai chegar o dia em que os livros vão se abrir. O livro da vida, o livro das nossas obras, eles vão se abrir. E eles vão falar por cada um de nós. Então, um momento como esse, realmente é um momento da gente lembrar os feitos. E olha, eu preciso dizer que vocês fazem parte das minhas melhores lembranças. É muito gostoso. Eu quando olho para trás, eu vejo, eu entendo que o salmista fala: o caminho do Senhor é perfeito. Então é importante a gente lembrar, não é? Lembrar os feitos. Segunda coisa, a gente tem que avaliar a história. Avaliar a história é um pouquinho mais complicado, é um pouquinho mais difícil, porque nós vamos ter que saber, não é ficar preso lá no passado, inclusive a gente tem que saber soltar algumas âncoras, não é verdade? Nós temos que saber trazer para frente e interagir com certas realidades, com a graça de Deus, enfrentar certos fracassos, desvios de rota, traumas, experiências difíceis. Uma coisa que eu aprendi cedo na minha vida cristã é julgar menos os outros e julgar mais a nós mesmos. Esse é o princípio da ceia. Examinar a nós mesmos, julgar a nós mesmos, para que não sejamos condenados com o mundo. Então acho que esse é um momento assim que talvez para alguns isso vai ter uma relevância, não é? A gente poder avaliar a nossa história, sem pegar bodes expiatórios, mas entendendo que Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. Deus nunca desiste de nós. O amor dele realmente triunfa. E só tem uma coisa que realmente pode frustrar tudo, é a gente mesmo, não é verdade? O diabo não pode nos parar, não é? Deus, obviamente, ele quer cooperar conosco. Então, realmente, cabe a nós fazer uma boa avaliação. E outra coisa é celebrar a fidelidade. Se é uma coisa que realmente nós precisamos fazer, que a Bíblia nos ensina, é celebrar fidelidade. Nós vivemos realmente num mundo que está cada vez mais deteriorado, iniquidade está multiplicando, o amor de muitos se esfriando. São tempos realmente difíceis, trabalhosos. Temos uma nova geração hoje
totalmente diferente da nossa, não é verdade? Aquela época que as pessoas se convertiam. Eu lembro o Jorjão, quando se converteu lá no Rock in Rio, na outra semana já estava nos impactos do evangelismo. Nós vivemos realmente tempos difíceis. E como Davi fala no Salmo 12, poucos são os homens fiéis na face da terra. Mas eu quando olho para um grupo como esse, a gente pode ver na face de muitos de vocês aquilo que a Bíblia fala em Samuel sobre os 37 valentes de Davi. Homens que têm realmente combatido não o mal, mas o bom combate da fé. E isso é para ser celebrado, na verdade. E uma das maneiras de celebrar fidelidade é expressar gratidão. E realmente, olha, puxa vida, eu queria poder realmente dizer muito obrigado mesmo, cada um de vocês aqui. Quando eu olho para o Zezinho, que eu considero aqui como meu pai espiritual, não é? Tem assim. Meu avô, Uma geração além da minha. Ajuda ele. Os pais entesouram para os filhos. E eu realmente, assim, puxa vida, eu não tenho como agradecer, né? Tanto que a maneira como Deus usou o Zé, tão graciosamente, não só na minha vida, mas principalmente aquela turma assim das primeiras gerações lá. Agradecer, por exemplo, ao Lívio. Puxa vida, quanta coisa eu aprendi com o Lívio. Ele tá na estrada. Com Davi, com Túlio. Puxa vida, assim, a gente, Marcelo, então, puxa vida, é incrível, né? Eu sei que a lealdade, principalmente dessas pessoas que de certa forma funcionaram como espelho, como líderes, e de cada um de vocês, isso fez uma diferença, um divisor de águas na nossa vida. Isso é para ser celebrado. E também nós precisamos de projetar o futuro, não é? Temos que olhar para frente. Mais do que nunca temos que nos tornar essa geração visionária que Joel profetizou. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O mundo hoje está mudando numa velocidade muito grande, não é? Os conceitos, muitos conceitos estão mudando, evoluindo. E eu creio que nós podemos nos encaixar no plano de Deus de uma maneira muito inovadora. Eu cada vez mais tenho procurado pensar, não é só fora da caixa, é fora da caixa. O conceito de nações está mudando. Hoje qual que é o país mais populoso? China, o segundo Índia e o terceiro, Facebook. Talvez é a terceira maior comunidade do planeta. Talvez é por causa do Facebook que nós estamos aqui. Não é verdade? O conceito de riqueza está mudando. Pessoas bilionárias estão dando a metade da sua fortuna para resolver problemas dos menos favorecidos, porque eles entendem que dinheiro não é tudo. Às vezes a pessoa, bilhões e bilhões, mas sem Deus é nada. É nada. Então o conceito de riqueza está mudando, o conceito de missões está mudando. Hoje não é mais um país que faz missões, é de todos para todos. Há uma mobilidade tremenda, inclusive as coisas fluindo em cima, alguns estão pegando alguns objetivos missionários baseados na restauração de valores que a sociedade perdeu, comunidades específicas precisam ser alcançadas. Então os conceitos realmente estão mudando. E eu creio que realmente há uma virtude de Deus, há uma identidade, há uma herança, não é verdade? Sobre cada um de nós que estamos aqui. Talvez comum nessa jornada toda a gente perde um pouquinho. O machado às vezes se desencaixa, mas sempre tem uma forma da gente voltar naquele ponto.